Podemos fechar os nossos olhos para orarmos antes de passarmos ao ministério da palavra? Senhor Espírito Santo, nós consagramos este tempo nas Tuas mãos. Obrigado por tudo o que já fizeste até aqui. Obrigado por nos permitiste ministrar ao Deus Todo-Poderoso através do nosso louvor e da nossa adoração. Mas eu oro agora, Senhor, para que nos possas abrir os ouvidos espirituais para termos entendimento sobre o que tens a falar para cada um de nós neste dia de Páscoa. Oro, Senhor, para que o nosso coração seja uma terra fértil, possa receber cada palavra, não as que eu vou lançar, que eu sou apenas um simples homem, mas aquelas que Tu, Senhor Espírito Santo, vais colocar no nosso coração. Possa haver transformação, possa haver entendimento de quem nós somos, daquilo que o Senhor espera de nós e porquê que o Senhor fez isso por cada um de nós. É o que eu oro no nome santo de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém. E amém. Hoje é dia de Páscoa, amém? Quem for ver as gravações todos os anos, eu começo sempre exatamente com a mesma pergunta. O que é Páscoa para cada um de nós? O que é a Páscoa para ti? Eu sei o que é a Páscoa para mim. Eu sei que hoje, há 3 meses atrás, acordei nos cuidados intensivos e hoje estou aqui. Porque o Senhor fez uma Páscoa para mim e me trouxe até aqui novamente. Portanto, eu sei o que é a minha Páscoa. O que é a Páscoa que cada um de vocês tem? O que é que para vocês é a Páscoa? É apenas um feriado? É apenas um dia de descanso? Neste caso, nem isso temos, porque nós, como somos uma igreja que temos a visão de Israel e cumpre as festas bíblicas no calendário bíblico e não no calendário gregoriano, nós celebramos a Páscoa hoje e para a semana é que é o feriado. Para a semana é que é a Páscoa comercial. Eu confesso que eu, como cristão evangélico, tenho alguma pena, tenho alguma tristeza mesmo. Porque cerca de 500 anos depois da Reforma Protestante que Martinho Lutero começou, as igrejas que se dizem protestantes e evangélicas alinham com o calendário comercial da Igreja Católica Apostólica Romana e 90 e tal % em todo o mundo celebram a Páscoa para a semana. É triste como se dizem que foram libertos quando Martinho Lutero colocou as teses todas lá na igreja e se prendeu, mas depois acabam por ser absorvidos pelo interesse das coisas e pelo medo de perder pessoas, pelo medo de dizer a verdade. E nós nunca podemos ter medo de dizer a verdade, porque o Senhor nos diz na sua palavra que o Filho do Homem veio para nos libertar e Ele nos trouxe liberdade e somos livres. Portanto, nós não podemos ter medo de fazer isso. E nós não podemos deixar de celebrar a Páscoa hoje, para que daqui a 50 dias a gente possa celebrar a Pentecostes com propriedade, que é aquilo que o Senhor nos manda fazer. Amém? Por isso nós hoje celebramos aqui a libertação da nossa escravidão. Nós não éramos escravos do Egito, mas éramos todos escravos do mundo. Mesmo aqueles que achavam que não eram, se a gente começar a fazer uma introspeção e perceber como era a nossa vida, nós éramos escravos, sim. Havia coisas que a gente fazia porque os outros faziam. Havia coisas que nós dizíamos porque os outros diziam. Havia comportamentos que nós tínhamos porque os outros tinham. E isso é ser escravo. Porque eu não era livre de tomar uma decisão, não era livre de fazer alguma coisa diferente. Eu ia pedir que pudessem abrir a Bíblia comigo no livro de Isaías. Para mim, em Isaías está uma das melhores definições de Páscoa. Isaías, no capítulo 53, se nós lermos os versos 5 e 6, para mim está tudo o que é Páscoa. Está ali. Seja no tempo antigo, seja no tempo novo. Então diz lá em Isaías 53, no verso 5. Mas ele, Jesus, foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava do seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amém. Aqui nós vemos a bondade de Jesus, esse atributo que nós temos que absorver, que pedir ao Senhor para nos dar, a bondade de dar a vida pelo outro. Nós hoje não precisamos dar a vida literalmente porque Jesus já deu, mas nós damos a vida quando às vezes gastamos o nosso tempo de lazer a orar por alguém que se calhar nem conhecemos, mas porque Deus colocou no nosso coração. Isso é Páscoa nas nossas vidas. Mas com Jesus foi diferente, porque Jesus foi o justo que se entregou pelos injustos como nós. Foi o santo que se entregou pelos pecadores como nós. Foi o perfeito que se entregou pelos imperfeitos, que somos nós, imperfeitos, homens e mulheres, que falhamos tantas vezes. E esta foi a conquista que o Senhor Jesus nos trouxe na Páscoa. Sermos libertos da escravidão do pecado, sermos feitos filhos de Deus e termos essa esperança da vida eterna junto do Criador. Eu sei que hoje em dia se ensina muita coisa errada. Se nós formos à internet, nós ouvimos e vimos cada coisa
que é absolutamente contra a palavra de Deus. Uma das coisas que se diz aí é que todos nós somos filhos de Deus. Mentira. Todos nós somos filhos de alguém. Porque ninguém nasce sem pai e sem mãe. Nem que seja por inseminação artificial, mas tem que haver alguém. Agora, de Deus, só somos filhos de Deus, aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Está lá em João que diz, Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que o receber no seu coração, esse será feito filho de Deus. Portanto, nós temos que perceber, isso é uma conquista que Jesus ganhou para nós na cruz. Podemos ser feitos filhos de Deus. Isso é algo que é maravilhoso. E a Páscoa, voltando aqui à Páscoa, nós podemos ver a Páscoa de 3 ângulos diferentes. Nós podemos ver a Páscoa apenas a época da Páscoa, podemos ver a celebração da Páscoa, ou podemos ver o sentido profético da Páscoa, que é algo muito mais abrangente do que apenas uma celebração. A época da Páscoa, nós percebemos, é uma época em que devemos celebrar o amor de Deus nas nossas vidas. Foi aquilo que o Senhor disse a Moisés, Moisés passar ao povo, está lá em Deuteronômio, para que nós pudéssemos comemorar a festa da Páscoa em nome de Deus, em honra do Senhor naquele mês. Porquê? Porque foi naquela noite, naquele mês, que o Senhor nosso Deus tirou o povo do Egito. O Senhor nos diz isso através da palavra que está em Deuteronômio, que entregou a Moisés. Portanto, esta libertação que o Senhor fez ao seu povo é um ato de amor. Deus podia não os libertar, Deus podia ter escolhido outro povo, mas o ato de amor de Deus foi tão grande que naquela noite libertou o povo. O povo saiu do Egito com bens, com animais. O povo não fugiu do Egito. Ainda na sexta-feira eu lembrei isso. Nunca permitam que alguém diga que o povo fugiu do Egito, porque o povo de Deus não foge de nada. O povo de Deus saiu do Egito quando Deus deu um comando, uma direção. Eles saíram a cantar, a louvar. Tiveram medo? Tiveram, mas saíram, não fugiram. Portanto, o povo de Deus nunca foge. E nós percebemos que o amor de Deus que havia naquela altura ainda é mais visível para nós hoje em dia, nos comportamentos que nós temos, a forma como Deus nos ama, como Deus nos deita à mão quando nós caímos no monturo, como o Senhor nos vai buscar e nos traz de volta à vida. E esse amor, claro que se materializa na vida de Jesus, a forma como Jesus sobre a cruz do Calvário. Por outro lado, a festa da Páscoa, ou a celebração da Páscoa, é uma festa que o Senhor diz na sua palavra que nós devemos celebrar perpetuamente. Ou seja, perpetuamente é algo que é para sempre. Muitos de nós temos relógios, ou antigamente havia, no tempo em que não havia estes relógios, destes smartwatches, havia relógios que o próprio movimento do pulso lhes dava corda e eles duravam perpetuamente. Ou seja, enquanto a gente não morresse e o pulso mexesse, o relógio não parava. Portanto, perpetuamente é algo que não para. Então, celebrar a Páscoa é algo que não pode parar. Não interessa se está chuva, não interessa se está sol, se está calor ou se está frio. Deus mandou celebrar perpetuamente. Eu vou-vos só ler o que o Senhor nos diz em Êxodo, no capítulo 12, no verso 14. Diz assim: e este dia vos será por memória. O Senhor está a falar da Páscoa. E celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. É Deus que nos diz isto. Não sou eu que estou a inventar, temos que celebrar a Páscoa todos os anos. É o Senhor que nos está a dizer, é um mandamento que o Senhor nos deu. Claro que nós não ficamos apenas presos ao que aconteceu no Antigo Egito. Nós percebemos que o Senhor nos ensina que o Antigo Testamento é apenas sombra daquilo que há de vir no Novo Testamento. E nós, quando olhamos para o Novo Testamento, vemos o quê? O sacrifício do Senhor Jesus. O sacrifício do nosso amado Jesus. O nosso irmão mais velho se entregou por nós. Essa é a celebração da Páscoa. Mas temos também o sentido profético. Então, o que é que nós devemos fazer no sentido profético? Olhando profeticamente para as coisas, porque o povo de Deus que não se move pelo profético vai estagnar um dia. Nós temos que pedir ao Senhor para nos dar, além, claro, temos que pedir cada um dos 9 dons do Espírito, mas nós temos que ter uma capacidade de perceber o mover profético de Deus, porque senão nós ficamos apenas agarrados à letra, e a letra mata. Ficamos agarrados a muito conhecimento e isso mata-nos. Mas se nós tivermos esse conhecimento, que é bom, que é importante, que é poderoso, aliado ao profético de Deus, ao ouvir a voz de Deus, nós conseguimos navegar nas águas do Espírito, como o profeta Ezequiel. Nós não ficamos parados apenas nas coisas que são como rotinas, como automáticas, como coisas normais. E o ser profético aqui é que nós percebemos que no Egito a libertação foi física. O povo estava no Egito e saiu até à terra prometida. Durou, mas saiu. A libertação foi física, mas para nós a libertação é espiritual. Eu não saí da minha casa quando me converti. E tu provavelmente não saíste da tua casa, nem do teu emprego, nem da zona onde moravas, da terra onde vivias. Não precisámos de sair. Infelizmente, há pessoas hoje que têm que sair porque senão são mortas.
Mas nós não precisamos de sair. A nossa libertação foi espiritual, no nosso espírito. Porque a Bíblia nos ensina que nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos num corpo. E foi no espírito que isso aconteceu. A alma depois tem que ser trabalhada com base na forma como o Espírito Santo trabalha no nosso espírito e o corpo obedece ao que a alma manda fazer. Mas a nossa libertação foi espiritual, porque o Senhor colocou o seu Espírito em nós. O Senhor nos diz que quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, Ele coloca o seu Espírito Santo sobre cada um de nós. E aí nós deixamos de ser apenas um homem natural para sermos um homem espiritual. E esse é um milagre fantástico que profeticamente nós temos que entender que só aconteceu porque Jesus se entregou na cruz do Calvário. Se Jesus não se tem entregue na cruz do Calvário, nós hoje seríamos apenas mais um aí no meio da multidão a fazer exatamente o que os outros fazem. Por causa desta dimensão espiritual da Páscoa na nossa vida, é mais difícil para nós entender do que o povo judeu. O povo hebreu saiu da escravidão, deixou de fazer tijolos, deixou de ser fustigado, deixou de ser maltratado e passou a viver em liberdade. É mais fácil de perceber isso. Nós muitas vezes não percebemos a liberdade que o Senhor nos dá. Achamos que a liberdade que o Senhor nos dá nos está a aprisionar, porque ao mesmo tempo esse Espírito que nos liberta nos diz para não fazer certas coisas, nos diz para não comer certas coisas, nos diz para não ter certos comportamentos, nos diz para não ter certas companhias, e nós achamos que é Deus a aprisionar-nos. Não. É Deus a prender-nos com cordas de amor ao seu Filho Jesus, para nós não nos perdermos, para nós sabermos o que é o certo. Porque se nós vivíamos com aqueles maus princípios todos, se somos libertados no Espírito, nós temos que largar esses maus princípios todos que tínhamos. Muitas vezes fomos educados assim, com princípios errados, da mesma forma que nós não somos perfeitos. Os nossos pais também não eram perfeitos. Portanto, nós fomos educados com coisas que provavelmente são erradas. Por isso nós entendemos espiritualmente a forma mais fácil de entender a libertação é apontarmos para a ceia. Por isso nós hoje vamos cear no final. Por isso nós hoje temos uma mesa que simboliza o Seder Pessah. Por isso nós temos aqui uma cruz, uma coroa, para nos lembrar que o Senhor Jesus foi crucificado, mas também para nos lembrar que sob a coroa da crucificação veio a coroa do Rei dos Reis, porque Ele foi crucificado. Eles achavam que estavam a humilhá-lo, mas eles estavam a exaltá-lo sem saber. Jesus nunca disse que era rei de ninguém. Quando os sacerdotes lhe perguntavam, ele só respondia, tu o disseste. Mas foi o povo que escreveu uma tabuleta em cima a dizer Rei dos Judeus. O povo é que disse isso. Os mesmos que o estavam a matar disseram isso. Vejam como Deus funciona. Vejam como Deus se move. Isso é o sentido profético da Páscoa. É nós percebemos o termo profético a mover-se em cada um dos pequenos detalhes. Páscoa significa, vem do hebraico Pessah, que significa passar por cima, fazer uma ponte, ultrapassar e realmente poupar. Até que foi o que aconteceu no Egito. Todos nós sabemos a história, ainda na sexta-feira nós relembramos no nosso jantar essa história. A 10ª praga era a morte dos primogénitos. E quando o Senhor dá uma direção, o Senhor diz para eles matarem um cordeiro sem mácula, um cordeiro perfeito. Diz para pegarem no seu sangue e colocarem no umbral de cada porta. E sobre aquela casa que tivesse o sangue, o anjo da morte não entraria, não passaria, passaria por cima. Páscoa. Passaria por cima. E ninguém morreria, nenhum primogénito morria. E foi isso que aconteceu. Por isso, a Páscoa para o povo hebreu marca também, claramente, o início dessa última praga, que é a morte dos primogénitos. Em cada uma das 9 pragas, o faraó foi endurecendo o seu coração e Moisés foi dando uma direção de Deus e ele foi endurecendo o seu coração, foi desobedecendo, não deixou o povo sair para adorar a Deus, até que chegou à última praga. E na última praga, o filho primogénito do faraó morreu e o faraó percebeu que é tempo de eles irem embora, senão o que mais irá nos acontecer. Então, isto é a Páscoa física, a Páscoa espiritual, marca o quê? Marca a morte de um primogénito. Não. Marca a morte do unigénito. Deus enviou o seu único filho. E quando ele morre, se torna o primogénito e é o nosso irmão mais velho. Isto é o profético da Páscoa. Deus faz um milagre fantástico, maravilhoso, que é o seu único filho se transformar no filho mais velho de tantos filhos que somos nós. Isso é algo que é maravilhoso e nós temos que perceber. A partir de agora nós temos um irmão mais velho. Temos um irmão mais velho. Quem é que aqui, quando tinha problemas na escola e tinha um irmão mais velho e ia pedir ajuda? Eu não tinha. Eu sei que há muitos que tinham. Quando vinha alguém fazer... Antigamente não se fazia bullying, dava-se uma chapada só. Hoje é que é tudo muito coisa. Bullying. Antigamente bullying era preciso
pôr alcatrão e penas quase para ser bullying. E a gente fazia o quê? Chamava o irmão mais velho para nos vir defender à escola. Hoje temos um irmão mais velho que é Jesus. Não é para nos vir defender à escola, é para nos vir defender no dia a dia. E a Bíblia nos diz isso mesmo, que o Senhor Jesus está no trono ao lado de Deus Pai, 24 horas por dia, intercedendo sobre nós. Se Deus nos visse como nós somos, o juízo de Deus viria sobre as nossas vidas. Mas Deus vê-nos como se tivesse um filtro. Conhecem os filtros do Instagram e nos põe bonitos nas fotografias? Deus tem um filtro que se chama o sangue do Cordeiro. Quando olha para nós, tem esse filtro à frente. Então vê não o imperfeito que nós somos, mas aquilo que nós poderemos vir a ser porque celebramos a vida com Jesus. E é esse o profético da Páscoa. No Egito, no cerimonial da ceia, o centro dessa ceia, o centro desse cerimonial, era o Cordeiro. Como eu disse, o Cordeiro era morto, tinha uma forma especial de ser morto, de se lhe extrair o sangue para colocar no ombreiro das portas para o anjo da morte não passar. E este Cordeiro aponta profeticamente para o Cordeiro que é Jesus. Aponta profeticamente porquê? Porque o Cordeiro não podia ter defeitos. E Jesus não tinha defeitos. Jesus não tinha pecado. O Cordeiro não tinha nenhum osso do Cordeiro deveria ser quebrado. E o que a Bíblia nos diz é que eles não quebraram nenhum osso de Jesus. Vejam bem como a tradição se muda quando Jesus aparece. Sempre que Jesus está presente, os protocolos são quebrados, a tradição é quebrada. Naquela época em que Jesus foi crucificado, a crucificação era muito comum entre os países que estavam a ser colonizados, pelos romanos, e quando eles crucificavam, eles partiam-lhes as pernas, porque a morte era mais rápida. No caso de Jesus, ninguém quebrou nenhum osso para cumprir o que estava escrito, para ser exatamente igual como tinha sido no Egito. Um físico, uma componente física, dava origem a algo espiritual. Jesus foi exatamente como o Cordeiro, nenhum osso foi quebrado. A Bíblia nos diz também em Êxodo que o Cordeiro devia ser sacrificado. E a Bíblia nos diz em João que Jesus foi crucificado como Cordeiro. E como vimos em Isaías, a Bíblia nos diz que Jesus foi enviado como um Cordeiro para o matador. Naquele tempo, como eu disse, o sangue do Cordeiro foi aplicado no umbral da porta. Hoje, o sangue do Cordeiro é aplicado nas nossas vidas. O sangue que foi vertido na cruz do Calvário não é um sangue físico. Quando nós tomamos a ceia, quando nós tomamos os elementos da ceia, quando nós comemos o pão, quando nós bebemos o vinho ou o sumo de uva, nós não estamos a fazer isso, embora seja fisicamente. É um ato profético, é um ato de fé. Nós estamos a declarar que a carne de Jesus possa reinar na nossa carne e que o sangue de Jesus nos possa trazer vida. E é isso que é importante nós percebermos. A parte profética, mas sempre em ligação ao que foi o Antigo Testamento. E nós temos que aplicar não o sangue sobre a nossa porta de casa, mas temos que aplicar a morte de Jesus sobre as nossas vidas. Nós morrermos diariamente para o pecado, morrermos diariamente para o que é errado, tal como Jesus fez isso. Porque Jesus não verteu o seu sangue para nada. Jesus verteu o seu sangue para um objetivo, que foi que esse sangue nos pudesse cobrir, que esse sangue nos pudesse trazer vida. E na noite de Páscoa o povo comeu o cordeiro sacrificado, usou o sangue por sombra da ombreira da porta. E o Senhor Jesus, na última ceia, diz aos seus discípulos: este pão simboliza o meu corpo, este vinho simboliza o meu sangue. Eles não perceberam o que estava a acontecer, porque Jesus ceou várias Páscoas com eles, ceava vários dias com eles, e nunca disse isso. Mas naquele dia o Senhor Jesus disse algo diferente. Eles não perceberam. Hoje nós percebemos. Eles ficaram, até acredito eu, a pensar o que é que Jesus já andava estranho nos últimos dias, a falar muito sobre que o Filho de Deus seria sacrificado. E eu acredito que eles ficaram completamente desorientados naquela altura. Hoje nós percebemos o que o Senhor quis dizer. Que aquele povo naquela altura não sabia. Porque o sangue protegeu o povo do Egito da morte física. Isto era a visão que eles tinham de sangue. Mas para eles, o sangue do Cordeiro libertou-os da morte espiritual. E a nós também. E isso é algo que é extraordinário. E é a visão profética que nós devemos ter da Páscoa. E a noite da primeira Páscoa, como eu disse que se celebrou ontem, a noite da primeira Páscoa marca a saída do povo do Egito. E foi numa Páscoa que Jesus foi traído, foi preso e foi morto. Lembramos que é algo que nós devemos ter presente. Não se celebra a Páscoa porque Jesus foi morto. Jesus é que foi morto no dia em que se celebrava a Páscoa. Porque tudo está interligado. Eu sei que hoje em dia, muita coisa que se diz aí fora, acha-se que a Páscoa tem só a ver com isso. Não. Aliás, hoje em dia consegue-se dizer coisas extraordinárias, que eu não sei como é que é possível. Consegue-se dizer que coelhos põem ovos. Eu costumo dizer, se algum de vocês
vir um coelho que põe ovos, capturem-no rapidamente. Porque a gente vai à televisão e ficamos ricos. Porque é o único no mundo. E de chocolate e com sabor. Portanto, é extraordinário. Vejam como se consegue transformar as tábuas da lei, que é o que Deus deu ao povo, num animal híbrido. Não existe. Um animal quase mitológico que põe ovos. Isto é extraordinário. É o que o mundo faz quando nós não estamos atentos à palavra de Deus. E a Páscoa ensina-nos exatamente o oposto. Ensina-nos a sermos obedientes à palavra de Deus, a importância dessa obediência para podermos usufruir de tudo o que o Senhor tem para nós. Se o povo do Egito não obedecesse, os seus primogênitos morriam. Eu acredito que qualquer um de nós, perante uma situação dessas, com mais fé ou menos fé, a gente punha sangue no umbral da porta, até no chão, para garantir que não escapava nada. Era ou não era? É o nosso filho. A gente fazia tudo. Porquê é que hoje, quando a gente só tem que mudar a nossa vida, acha difícil mudar? É para os nossos filhos também. O nosso Deus é um Deus geracional. Tudo o que eu faço hoje, estou a semear para que os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos possam colher. Não sou só eu. Portanto, nós temos que perceber isso. Tudo o que nós fazemos de certo, estamos a semear certo na vida dos nossos filhos e da nossa descendência. Como eles semearam, por uma expressão, o sangue na porta, para colherem vida. Nós temos que semear coisas boas para colhermos vida. Porque nós fomos salvos pelo sangue de Jesus. Pelo seu sacrifício nós fomos lavados. Pelo seu sacrifício nós fomos remidos. Por isso é importante nós celebrarmos a Páscoa não apenas como o feriado em que se descansa, mas celebrarmos a Páscoa como o dia em que o Deus encarnado na terra disse assim: eu vou entregar a minha vida pela vida do Pedro. E isso, se nós tivermos essa noção, é mais fácil resistir ao pecado e à tentação. Porque cada vez que vem algo que nos puxa para o que é errado, se a gente se lembrar, ele subiu à cruz por mim, a gente tem força para dizer: eu não quero fazer isso. Porque não estou a dizer: Jesus, não valeu a pena. Foste sacrificar e eu estou a fazer o que eu quero. E é importante nós termos isso. E nesta Páscoa que nós devemos celebrar perpetuamente, há 3 pontos que nós não devemos esquecer e que é importante nós retermos. Em primeiro lugar, como eu já disse, que a Páscoa significa libertação. Fomos libertos de quê? Dos vícios. Fomos libertos do pecado. Fomos libertos da murmuração. Fomos libertos da inveja. Fomos libertos do ódio, do orgulho. Isto é automático? Não é. É um processo. Dia após dia temos que lutar contra a nossa carne. A gente vai andando, até chegarmos à estatura do varão perfeito que é Jesus. Não é automático, mas é algo que nós podemos fazer. Mas podemos fazer sozinhos? Não. Temos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar. Mas temos que nos posicionar, porque quem sempre, vou lá dar o exemplo do costume, quem sempre ia ao Pingo Doce e roubava a maçã sem ninguém ver, vai ter vontade de roubar a maçã na mesma sem ninguém ver. A gente é que tem que dizer à nossa mão, vem para o bolso e não peques na maçã. Somos nós que temos que nos posicionar. O Espírito Santo nos ajuda, mas nós temos que nos posicionar. Então, além da libertação, a Páscoa significa conforto espiritual para nós. Porquê conforto espiritual? Porque o povo naquela altura foi levado a uma terra que mana leite e mel. E o Senhor nos quer dar vida e vida em abundância. O Senhor quer nos tirar do lugar de escassez para o lugar onde nós temos abundância. Abundância é ser rico. Abundância é ser próspero, é nada nos faltar. Quanto mais prósperos formos, mais o reino de Deus vai avançar. Não é, como eu disse na sexta-feira, meio a brincar, a prosperidade de Deus não é para nós termos um Ferrari à porta ou um avião particular. A prosperidade de Deus é para que eu possa viver bem e eu possa ajudar os que não conseguem viver bem. É isso que o Senhor Jesus nos chama a fazer. Dar sede a quem tem sede, dar roupa a quem não tem roupa. E isso nós só conseguimos entender se formos libertos do consumismo, libertos do espírito de mamon que nos impele a comprar coisas de forma compulsiva, sem necessidade, só porque o vizinho tem, só porque o colega da escola tem, só porque o colega do trabalho tem, e nós gastamos, em vez de fazermos o quê? O reino de Deus avançar, em vez de ajudarmos quem precisa. E em terceiro lugar, a Páscoa significa revelação. Revelação de quê? Revelação de que o jugo do Senhor é melhor do que o jugo do mundo. A Bíblia nos diz que o jugo de Jesus é suave e leve. Todos que estiverem cansados vão a Ele, que Ele não deixará faltar nada. O jugo do mundo pode parecer alegre, pode parecer que tem muitas festas, pode parecer que tem muita coisa, mas do fim e ao cabo, o jugo do mundo é pesado porque nos escraviza, porque nos mantém presos naquela roda sempre a rodar. Tipo o hamster está sempre a rodar na roda. Ele está feliz, acha que está a rodar, mas coitado,
Ele está ali numa coisinha e é escravo de alguém. E quando nós somos escravos do mundo, é isso mesmo que acontece. Deixem-me falar de uma forma simples. Este ano nós fizemos uma mesa simples. Este ano não colocámos aqui o que é ará, não colocámos as vaias, só colocámos o matzô, os pães, e temos os 4 cálices. Deixem-me falar só um pouquinho sobre estes 4 cálices. Como falámos na sexta-feira com algum detalhe, nós temos o primeiro cálice, que é o cálice da santificação, o segundo cálice, que é o cálice da libertação, o terceiro cálice, que é o cálice da redenção, e o quarto cálice, que é o cálice da restauração. De uma forma simples, o que é que nós trazemos para aqui, para esta mesa? Estes 4 cálices faziam parte da ceia tradicional do povo hebreu. Jesus, quando sentou com os seus discípulos para fazer aquilo que se percebeu que seria a última ceia, Jesus tinha estes 4 cálices, tinha pão, tinha as ervas amargas. Jesus estava a celebrar a Páscoa, estava a fazer o cerimonial. Jesus tinha isso tudo. Só que Jesus quebrou o protocolo mais uma vez. Em vez de beber os 4 cálices, como sempre bebeu, Jesus deixou o 4º cálice sem tocar. Porquê? Porque o Senhor disse naquele instante, mais uma vez eles não perceberam, Jesus disse, não beberei deste cálice até que volte para vocês a beber o sumo da videira. O Senhor estava a dizer o quê? Que haveria um dia que não só iria reinar connosco, celebrando as bodas do Cordeiro, mas que para nós, como igreja hoje, nós temos essa revelação, nós, cada vez que fazemos a ceia, o Senhor disse para cumprir este memorial, fazê-lo em memória dele, não esquecermos, nós temos a beber o 4º cálice que o Senhor deixou naquela mesa. Ou seja, Jesus não encerrou o ciclo. Jesus sabia que se ia entregar. Atenção, que ninguém prendeu Jesus. Jesus é que se entregou. Amém? Mais uma vez. Jesus entregou-se, mas Jesus sabia que para o ciclo ficar aberto para nós podermos entrar nesse ciclo, tinha que deixar este cálice. E ao deixar este cálice, Jesus está a dizer, conto com cada um de vós. Conto com cada um de vós para perpetuamente celebrarem comigo a ceia, para perpetuamente poderem beber e comer comigo. Por isso a Páscoa é apenas uma data, mas é uma data que simboliza a nossa liberdade. É uma data que simboliza o nosso direito de escolher o caminho e a vida. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então a Páscoa simboliza-nos isso tudo. Jesus subiu àquela cruz e comprou a nossa liberdade, a minha liberdade e a tua liberdade com a sua vida. Não foi fácil. Nenhum de nós, se calhar, daria a vida por alguém, muito menos alguém que não prestava para nada, como nós. Mas Jesus não pensou 2 vezes e deu a vida por todos nós. Deu a vida por aqueles que lhe fizeram mal, deu a vida por aqueles que o trataram bem. Porque Jesus não faz exceção de pessoas. Então, quando Jesus subiu àquela cruz e comprou a nossa vida, a nossa liberdade com a sua vida, como é possível nós não estarmos gratos a Jesus? Como é possível nós acharmos que é um sacrifício vir à igreja? Como é possível nós acharmos que é um sacrifício celebrar com Deus algo? Como é possível? Se nós percebêssemos que hoje, se a nossa escravidão fosse física, se nós levássemos diariamente chicotadas nas nossas costas, nós estávamos gratos a Jesus. Mas como não as levamos e aquilo não dói, não rasga a pele, como nós vimos naquele pequeno vídeo, porque Jesus começou a ser chicoteado com tiras de couro e acabou a ser chicoteado com osso. Cada pedaço de osso que entrava nas costas de Jesus não rasgava só, trazia carne. E Jesus aguentou isso por mim e por ti. Como é que a gente não pode estar gratos que essas chicotadas eram para nós? Como é que a gente não pode estar grato e não pode entender? O povo no Egito entendeu mais facilmente. Só que o povo no Egito, vejam bem a diferença, o povo no Egito teve que cumprir um conjunto de tarefas para poder ser liberto. Quais foram? Fazer o cordeiro, pôr o sangue. Tiveram que fazer essas coisas todas. Nós não temos que fazer tarefa nenhuma. Nós não temos que pagar a nossa liberdade. Embora haja quem diga que sim, mas a Bíblia nos diz que não. A nossa liberdade é graça. É a graça de Jesus. A nossa liberdade é pela fé sobre a graça, o sacrifício de Jesus. Nós não temos que pagar, nós não temos que fazer nada para ser libertos, nós não temos que fazer nada para podermos estar gratos ao Senhor. É só o quê? Temos um coração grato. Então nós não dependemos das nossas obras para ser salvos. Não, eu sou muito boa pessoa, eu ajudo muito os pobres, eu cuido muito bem das pessoas, eu sou uma ótima pessoa. E Jesus na tua vida, onde é que está? Se fazes coisas boas é fantástico, mas se não tens Jesus, falta-te o principal.
Porque com Jesus a gente consegue fazer o resto todo que Ele nos ajuda e nos ensina. Agora, se eu só faço porque é bonito, sou um filantropo e gosto de ajudar toda a gente, onde é que está Jesus na minha vida? Não existe. Eu estou totalmente informado. Nós estamos longe daquilo que é a Páscoa. Mas Jesus faz parte da nossa vida. É fácil nós mantermos no caminho, é fácil nós mantermos alinhados, é fácil, quando a gente sem querer se desvia, a gente retornar ao trilho certo. Como através do arrependimento, através da busca do perdão junto do Senhor. Isso é algo que é importante. Porque o difícil, meus queridos, foi subir à cruz do Calvário. Nenhum de nós, com certeza, queria tratar. Eu não queria. Sou sincero. Por muito que isso me pudesse fazer muito importante, eu não queria subir à cruz do Calvário. Eu não queria ter as minhas mãos espetadas com pregos. Não queria ter as minhas pernas espetadas com pregos. Não queria ter o meu lado furado com uma lança. Não queria ter uma coroa de espinhos na cabeça. Eu não queria. Mas Jesus foi lá por mim. Por isso esta cruz que nós temos hoje aqui é apenas um objeto para nos lembrar do que aconteceu. Porque o importante não é a cruz. O importante é quem esteve na cruz. O importante não é nós olharmos para a cruz, é nós olharmos para lá da cruz. Lá da cruz é a vida que o Senhor Jesus nos oferece. Para lá da cruz está uma vida plena de satisfação, está uma vida plena de alegria. Com adversidades pelo meio, claro que sim. Mas isso só faz exaltar o nome do Senhor, só nos faz estar cada vez mais graves. E esta coroa de espinhos que nós colocamos aqui hoje de uma forma simbólica, sobre a Bíblia e sobre a Palavra de Deus, é para nos lembrar que Jesus sofreu por nós, mas a verdadeira coroa que Ele tem é a coroa do Rei dos Reis. Isso é algo que é importante e muito, muito, muito detalhado para nós. Jesus, quando subiu à cruz do Calvário, já tinha sido agredido, já tinha sido cuspido, já tinha sido maltratado. Para culminar aquilo, colocaram-lhe uma coroa de espinhos e tiraram-lhe a roupa. Para qualquer um de nós, estar sem roupa junto a estranhos é constrangedor. Para um judeu, estar sem roupa é mais do que constrangedor, é uma vergonha, é uma humilhação. E Jesus se fez humilhado por nós. A Bíblia nos diz em Isaías que o Senhor Jesus estava ensanguentado, estava ferido, com o seu rosto, que nele não se encontrava formosura. É verdade, mas ele é o mais belo entre milhares de milhares. Ele está acima daquilo que ele sacrificou. Ele foi completamente exposto. Mas a verdade é que valeu a pena por mim e por ti. Valeu ou não valeu? Agora pensa assim comigo um pouquinho. Se fosses tu, se fosse eu que estivesse na cruz, naquela situação, o que é que a gente faria? A gente se calhar começava a chamar nomes a toda a gente. Não é? Começava a murmurar, começava a fazer tudo. Dores insuportáveis. Mas a reação de Jesus foi perdoar toda a gente. A reação de Jesus foi perdoar um ladrão que estava crucificado ao lado dele. Alguém que tinha razão para ser crucificado. Alguém que tinha razão porque era um criminoso. Mas como ele reconheceu que Jesus era o Rei dos Reis, naquele momento, mesmo com aquelas dores todas, o Senhor Jesus diz-lhe, ainda hoje estaremos juntos no reino. Vejam como é o amor de Jesus por cada um de nós. E Jesus, quando entregou o seu Espírito, o Senhor disse mais uma vez, perdoai-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Ou seja, o Senhor meteu ali, naquela frase, um amor tão intenso para quem estava a fazer mal, para mim e para ti. Porque nós, como humanidade, simbolizamos todos aqueles que estavam ali, sejam judeus, sejam de outra raça qualquer, que estivessem ali. Por isso isto é uma boa razão, um bom motivo, como eu disse há pouco, para nós ponderarmos quando não estamos a aguentar uma situação. Quando achamos, por exemplo, que alguém nos faz alguma coisa errada, nós ficamos zangados, que a pessoa nos trata mal, nos calunia, nos chama coisas, até que nos fere às vezes, e nós achamos que é difícil perdoar, pensa em Jesus. É difícil para mim perdoar alguém que me chama um nome? Se eu olhar para Jesus, não é. Se eu olhar para Jesus, eu tomo a decisão de perdoar. Porque, mais uma vez, como eu disse há pouco, difícil foi subir à cruz. Agora, estar aqui embaixo, ou olhar para a cruz, é muito fácil tomarmos as decisões certas. E os planos do diabo, mais uma vez, como em tudo na vida, saíram frustrados quando levou o Senhor à cruz. Eu acredito que o diabo estivesse a pensar que, a esfregar as mãos de contente, tipo desenho animado, vamos eliminá-lo. Ele estava a criar aqui uma religião, ele estava a criar aqui um conjunto de seguidores, ele fazia milagres, ele fazia isto, ele fazia aquilo. Conseguimos crucificá-lo. Acredito que ele estivesse na bancada a bater palmas. Só que, mais uma vez,
Porque os planos do diabo saem sempre mal. E os planos de Deus saem sempre bem. Amém. Por mais ardilosos que sejam os planos do diabo, a verdade é que Deus usa isso para transformar em algo bom. E se ele pensava que ali ia eliminar o início de algo, ali ele foi promover o início de algo. Quando Jesus morre, é como a semente que morre na terra e que germina e que dá a outros. Quando Jesus se entrega na cruz do Calvário, isso trouxe liberdade para mim e para ti. Ou seja, a humanidade começou a poder viver em liberdade, finalmente viver em liberdade. E isso o diabo nunca imaginou que podia acontecer. Por isso o que nós temos que perceber é que Deus faz parte da história, Deus cria coisas mesmo quando nós não sabemos que elas podem existir. Deus transforma tudo o que for preciso para que nós possamos realmente alcançar aquilo que Deus tem para nós. Uma chuva boa para o Senhor abençoar a nossa terra. Amém? Então nós temos que perceber que Jesus deu frutos. Deu ou não deu? Olha para o teu irmão do lado. São os frutos que Jesus deu. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, são as nossas vidas que são frutos. Diz assim ao teu irmão do lado: que bonito fruto que tu és. Agora diz para o outro também, para não fazer acessão de pessoas: que bonito fruto que tu és. Porque Deus não faz acessão de pessoas. Somos frutos bonitos. Uns com mais cabelo, outros com menos cabelo. Uns mais altos, outros mais baixos. Mas somos frutos bonitos que o Senhor deu para nós. Por isso ele, em vez de parar o ministério de Jesus, ele foi o grande patrocinador, digamos assim, do ministério de Jesus, ao criar aquela situação toda. Coitado. Dá para ter pena dele. Planos frustrados, mais uma vez. É a vida. Vai ter cada vez mais frustrados. Porque a igreja de Jesus vai se levantar cada vez mais forte. Amém. Ele tentou humilhar Jesus, mas ele foi honrado. Jesus foi honrado pelos seus irmãos. Jesus foi honrado por aqueles que o ouviam naquele momento. E uma coisa que nós percebemos também, se olharmos para os Evangelhos, em todos os Evangelhos nós percebemos que na manhã seguinte as mulheres foram ao túmulo, foram as primeiras a chegar ao túmulo para ver onde é que estava Jesus. E elas na realidade não queriam bem ver onde é que estava Jesus. Elas sabiam que José de Arimateia enrolou o corpo do Senhor Jesus num lençol e colocou-o no túmulo. Mas elas sabiam que Jesus tinha que ser honrado, Jesus tinha que ser purificado, Jesus tinha que ser lavado, porque era o Mestre. E elas foram a correr de manhã cedo para fazer isso, para que Jesus ficasse cheiroso, ficasse bonito. Só que foram surpreendidas porque o corpo não estava lá. Jesus ressuscitou. Por isso nós temos ali uma simulação de um túmulo que nos mostra realmente como está lá em Jerusalém, que diz: ele não está aqui porque ressuscitou, porque Jesus foi ao túmulo, mas de manhã não estava lá. E elas ficaram surpresas e nem os discípulos entenderam como é que isso aconteceu, porque Jesus dizia que ele iria ressuscitar dos mortos, mas eles pensavam que aquilo era algo no futuro, não percebiam que era ali. Eles pensavam que quando Jesus falava de um reino, e isto até trouxe alguma frustração aos discípulos. Pensem bem, eles estavam a ser subjugados por Roma. Então quando Jesus falava de um reino que vinha, de um reino de Deus, eles pensavam que era um reino físico, que ia expulsar os romanos, que iam voltar a ter liberdade, a ser judeus na terra prometida. Mas Jesus estava a falar de um reino espiritual. Jesus não fala nada de físico. Então eles ficaram meio frustrados e não perceberam nada daquilo que está a acontecer. Só que isto é importantíssimo, porque é a festa da Páscoa. A festa da Páscoa fala-nos não do que é físico, mas do que é espiritual. E quando aquelas mulheres foram lá, quando aquelas mulheres foram àquele túmulo e elas viram que não estava nada, Jesus aparece ao lado delas. E nós percebemos isso. Eu já vos vou dizer aquilo que Jesus fez quando viu essa mulher. Mas quando Jesus morre para nos salvar, quando Jesus morre para nós podermos ser salvos do nosso pecado, salvos da nossa própria maldade, isso é o que a Páscoa representa para nós. É apenas... Como é que eu ia dizer isto sem parecer demasiado ousado? A vida eterna é algo maravilhoso. Amém? Podermos viver com o nosso Criador o resto da nossa vida, no dia em que o Senhor nos correr para perto dele, é algo maravilhoso. Mas ainda é melhor viver com Jesus enquanto estamos aqui. Sem tirar o lugar da salvação. Mas podermos viver o que Jesus viveu. Podemos, como no outro dia o Senhor nos ministrou, sermos luz do mundo, resplandecermos a luz de Jesus para que outros que vivem em trevas tenham luz. E isso é cumprirmos o nosso chamado. Viver a vida eterna não é o nosso chamado. Viver a vida eterna é uma consequência de sermos filhos de Deus. Amém?
Agora, viver o nosso chamado, levar a palavra de Deus a quem não conhece Jesus, levar pão a quem não tem pão, levar leite a quem não tem leite, levar roupa a quem não tem roupa. Isso é algo que é maravilhoso e que o Senhor pode fazer através de nós. Foi para isso que o Senhor Jesus foi àquela cruz. Foi para isso que o Senhor Jesus deu a vida por nós. Por isso nós hoje celebramos não apenas a Páscoa, claro que estamos a celebrar a Páscoa, mas não apenas a Páscoa que foi revelada em Êxodo, mas celebramos principalmente a Páscoa profética que foi revelada através de nós, através do sacrifício de Jesus. As duas não se dissociam, mas a obra que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário é algo que é extraordinário. Hoje nós celebramos salvação. Amém. Hoje nós não celebramos apenas que Jesus morreu, Jesus se entregou, Jesus ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto aos céus, sentou-se à direita do Pai no trono da glória. Não. Nós hoje celebramos a nossa salvação, a minha salvação, a tua salvação. O podermos dizer aos quatro ventos, eu sou livre. O diabo não tem mais poder sobre a minha vida. E hoje nós podemos cantar, quão grande é o nosso Deus. Nós podemos cantar que os anjos clamam, que a criação canta. Nós hoje podemos dizer isso tudo. Nós hoje podemos dizer que estamos presos por um fio que nos une a Deus, que é o fio que Jesus trouxe para nós quando se entregou na cruz do Calvário. Hoje nós podemos dizer isso. Hoje podemos falar da cruz com tristeza pelo sacrifício de Jesus, mas com alegria pela bênção que isso é para nós. E hoje nós podemos nos alegrar a fazer isso tudo. E hoje nós podemos celebrar a salvação devido ao amor que Jesus tem por nós. Tudo tem a ver com o amor de Deus nas nossas vidas. Claro, o Senhor estabeleceu um plano para a humanidade. A partir do momento em que Adão e Eva pecaram, a partir do momento em que o pecado entrou no jardim no Éden, a partir desse momento o Senhor traçou um plano para resgatar a humanidade. Mas isso não quer dizer que o amor dele não seja tão grande que a gente não consegue entender. Jesus podia ter feito tudo sem sacrificar, porque Deus é Deus. Mas Deus, para ser justo com Ele próprio, para cumprir as suas leis, os seus princípios, para não pôr em causa a palavra dele, sacrificou o seu Filho. Isso é algo que é preciso ter um amor imenso. Por isso a Páscoa, como eu comecei, nunca pode ser apenas um feriado para nós. A Páscoa não pode ser apenas um dia em que nós comemos com a nossa família. A Páscoa não pode ser apenas um dia em que nós falamos que é bom. Não pode ser apenas um dia em que nós nos lembramos de Jesus. Mas a Páscoa tem que ser um dia em que a gente se lembra que Jesus deixou um cálice para perpetuamente celebrar connosco e que Jesus, pelo seu amor, se entregou a cada um de nós. E Deus entregou o seu único Filho. Pergunta, qual de nós seria capaz de fazer isso? Entregar o seu único Filho? Qual de nós seria capaz de entregar a nossa própria vida? Tenho a certeza que nenhum de nós seria capaz de fazer isso. Eu não sabia. Não quer dizer que eu não amo pessoas, mas não seria capaz de entregar o meu filho. Portanto, eu acredito que nenhum de nós consegue entender sequer a dimensão desse amor incondicional de Deus. Agora, o que nós conseguimos entender é que quando o Senhor se entregou naquela cruz, o véu se rasgou de alto a baixo e um novo e vivo caminho foi aberto por nós para podermos chegar ao Pai através de Jesus. E isso é algo que não tem preço. Isso é algo que não dá. Não é comparável com o que quer que seja a possibilidade. Se nós nos lembrarmos de uma forma simples, que Moisés teve 40 dias e 40 noites com o Senhor no Monte Sinai. E Moisés não podia olhar para Deus, porque o Senhor o poderia consumir. Mas através de Jesus, nós hoje podemos ir à presença do Pai em qualquer momento. Nós hoje não podemos esperar como era antigamente o sacerdote no dia do Yom Kippur, fazia o jejum da expiação e depois entrava no Santo dos Santos. Uma vez por ano ia lá para expiar os pecados do povo. Nós hoje podemos ir a qualquer dia, a qualquer hora. Podemos dobrar o nosso joelho, podemos entrar na presença do Santo dos Santos, podemos pedir ao Senhor Espírito Santo que nos dê esse livre acesso e podemos estar com Deus. Isso é algo que é importante. Da mesma forma que o véu se rasgou de alto a baixo, é como se a nossa visão se rasgasse, é como se nós, aquilo que não víamos, começamos a ver. Nós, antes de termos Jesus na nossa vida, quando nós lemos a Bíblia, é apenas um livro com centenas de páginas. Quando nós temos Jesus no nosso coração, quando nós temos a Páscoa no nosso coração, cada vez que nós lemos a Bíblia, nós temos uma revelação. Cada vez que nós olhamos para um versículo, nós percebemos, uau, o que o Senhor fez por mim. Isso é algo que é maravilhoso, que diariamente nós vamos beber essa vida através da palavra de Deus. Por isso nós não nos podemos esquecer que enquanto nós não somos livres, muita coisa que nós não conseguimos entender, mas quando somos livres, nós conseguimos perceber tudo aquilo que se passa. Nós temos então
entender que espiritualmente falando não é diferente. Nós somos dominados, há muita opressão espiritual sobre a nossa vida, há muita opressão espiritual desde que nós nascemos, muitas vezes até por pactos que os nossos pais fizeram ou os nossos avós fizeram, uns de forma clara que sabiam o que estavam a fazer, outros não sabem, mas fizeram na mesma. Sabem que, espiritualmente falando, é até um pouquinho, é como a lei. Se eu for na autoestrada a mais de 120, imagine, eu não sei, sou estrangeiro, estou a andar em Portugal pela primeira vez, estou na autoestrada, vou a 130, sou multado. Eu posso chegar ao pé do juiz ou ao pé do polícia e dizer: mas eu não sabia que o limite é 120. O que é que ele diz? Não é problema meu. É uma lei. Tanta gente, somos multados. Espiritualmente falando, é igual. Eu não sabia que aquilo era um pacto. Não interessa a mim. Soubesse ou não soubesse, fizeste um pacto com as trevas. O teu pai fez, o teu avô, a tua avó. Nós vamos colher isso tudo. A menos que Jesus nos liberte. Portanto, não se esgota aqui no nosso dia-a-dia. É algo muito mais. Essa opressão não acaba, a menos que Jesus acabe com essa opressão. Nós temos na Bíblia o exemplo dos homens que iam a caminho de Emaús, que se cruzam com Jesus, não reconheceram Jesus. Porquê? Pela mesma razão que nós às vezes não reconhecemos Jesus. Porque estavam cheios de medo. O medo aprisiona-nos. Eles tinham visto Jesus ser crucificado. E Jesus está ali ao pé deles e eles não reconhecem Jesus. Porque o medo tomou conta do coração deles, porque o risco de serem presos. Então eles iam sair para a cidade de Emaús e não viram Jesus. Mas quando Jesus se sentou com eles na mesa, quando Jesus se sentou, quando Jesus começou a partir o pão, a Bíblia nos diz que os olhos deles se abriram e viram que o Mestre estava ali. Porquê? Porque quando a gente ceia com Jesus, quando a gente se senta à mesa com Jesus, quando a gente dobra o joelho para estar com Jesus, o medo deixa de invadir o nosso coração. Vem a alegria, vem a graça, vem o amor de Jesus e isso liberta-nos como libertou aqueles homens. Já não tinham mais medo de estar sem o Mestre, já não tinham mais medo de nada. Por isso, hoje em Páscoa, celebrando Páscoa, nós vamos partilhar a mesa de Jesus como família que nós somos, como igreja que nós somos. Por vezes, o nosso passado às vezes não está resolvido. Por vezes, o nosso passado traz uma bagagem, uma mochila, como eu costumo dizer, pesada, cheia de coisas. E essas coisas impedem-nos de ver Jesus como nosso Salvador. Essas coisas só nos fazem ver Jesus como o Rei, mas não percebemos que Ele é o Salvador da nossa vida. E hoje, Páscoa, é tempo de nós tirarmos essa mochila, de nós deitarmos fora essas coisas que nos impedem, que nos atrapalham na nossa caminhada, e nós podemos usufruir da herança que o Senhor Jesus tem para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, e por aí fora. Porque o Senhor, nosso Deus, é um Deus geracional. E tu podes estar a pensar assim agora, mas o que é que isto tudo tem a ver com a Páscoa? Tem tudo, porque a Páscoa fala-nos de libertação da escravidão espiritual, não somente a física. E a Páscoa fala-nos de um povo vitorioso, que somos nós, tu e eu, somos esse povo vitorioso. Deixa-me dar-te um exemplo. Estou quase a terminar. Deixa-me dar-te um exemplo. Olha, podem chamar as crianças, por favor. Já vamos terminar. Deixa-me dar-vos um exemplo de como a primeira Páscoa e a nossa Páscoa em Jesus estão completamente interligadas. Quantos anos o povo teve escravidão no Egito? Quem sabe? 430, não foi? Eram 400, não é? Mas depois Moisés demorou mais um pouquinho. Foram 430 anos. Olha a curiosidade, que se calhar nunca tinhas pensado nisso. Quem tem aquelas Bíblias mais antigas, a seguir ao livro de Malaquias, tem 4 páginas em branco. Quem tem Bíblias antigas sabe do que eu estou a falar. Cada página que está em branco simboliza 100 anos. Porque Deus deixou de falar ao seu povo durante 400 anos. A seguir a Malaquias, o Senhor teve, por causa do pecado de Israel, o Senhor teve 400 anos sem falar ao seu povo. E isso nas Bíblias Novas não acontece. Antigamente tinha 4 páginas para simbolizar isso. Com que idade Jesus começou o seu ministério? Atenção. 30 anos, não foi? 400 com 30 faz quanto? 430. O povo teve 430 anos de cativeiro. O povo teve 430 anos sem ouvir a voz de Deus, até que apareceu Jesus no seu ministério. As Páscoas estão completamente interligadas.
Uma só faz sentido com a outra. E esta está-nos a preparar para aquela que havia de vir. Isto é algo que é maravilhoso e que é extraordinário. Posso pedir para ficarmos de pé, para prepararmos para terminar, que as crianças já vão descer, para depois nós cearmos. Lembra-se que há um bocadinho falei das mulheres que foram ao túmulo? Deixa eu fazer-me uma pergunta. O que é que Jesus fez quando viu Maria junto ao túmulo? A Bíblia nos diz que Maria estava lá. O que é que Jesus fez? Jesus chamou Maria pelo nome. Maria não conheceu Jesus, pensava que era o jardineiro, não é o que a Bíblia nos diz. Pensava que era o jardineiro que estava ali a cuidar, porque viu o túmulo vazio. Quando deu por ela, estava lá um homem. Mas Jesus chamou pelo nome. Sabes porquê que Jesus chamou pelo nome? Porque hoje, qualquer que seja a dificuldade que nós tenhamos a viver, Jesus está a chamar-nos pelo nome para a sua mesa. Seja qual for o problema, seja qual for a adversidade que estejas a passar, seja qual for a noite que parece não ter fim, deixa-me garantir que a noite tem fim. E a Bíblia nos diz que não há choro que dure para sempre. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E Jesus chamou Maria pelo nome. E hoje está a chamar cada um de nós pelo nome, a dizer: venham à minha mesa, na minha mesa há cura, na minha mesa há liberdade, na minha mesa há restauração, na minha mesa há redenção, na minha mesa há libertação de tudo o que vocês possam imaginar. E isso é importante. Por isso hoje Jesus chama-te pelo teu nome para te dizer que nele há esperança. Podes não ter esperança para nada, mas através do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, nós temos esperança. E a partir desse momento nós somos livres. Nós não podemos nunca esquecer, nós somos livres. Hoje não somos mais escravos do pecado. Hoje não somos mais escravos do vício, seja ele qual for. Se somos escravos do vício, temos que mudar isso na nossa vida. Amém? Se há algo que nos prende ao passado, se há algo que nos prende ao Egito, se há algo que nos prende à escravidão, hoje, dia de Páscoa, é o melhor momento para nós nos arrependermos diante de Jesus e para dizermos: queremos mudar, queremos ser transformados, não queremos ser mais do mesmo. Porquê? Porque Páscoa é tempo de passagem. Páscoa é tempo de libertação. Então que nós possamos aproveitar isso, porque é em liberdade que nós podemos cear, é em liberdade que nós podemos agradecer tudo o que o Senhor tem feito por nós. Podemos fechar os nossos olhos para orar. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por nos dar aquela cruz. Muito obrigado por poderes ter o amor. Muito obrigado por poderes ter a paz. Muito obrigado por deixaste tocar a todos. Muito obrigado por deixaste tocar cada cravo. Muito obrigado, Senhor, por procurar. Muito obrigado. O teu perdão é sobre a tua vida e sobre a tua casa. Eu oro para que hoje possa ter esse encontro verdadeiro com Deus. Que aquele que ainda não conhece Jesus, como o irmão mais velho, assim como o seu Senhor e como o seu Salvador, que hoje seja o dia que possa entregar a sua relação verdadeiramente a Deus. Meu Deus, mesmo aquele que às vezes, ao fim de 1, 5, 10, 15, 20 anos, ainda continua preso ao seu passado, continua preso a situações, continua preso a dificuldades, que hoje seja o tempo de ser liberto no nome santo de Jesus. Pai, eu oro por mudança, eu oro por libertação, oro por salvação, oro por redenção e oro acima de tudo por restauração. Restaura as nossas vidas, restaura a nossa saúde, restaura as nossas emoções, restaura, Senhor, o nosso coração, que onde havia dúvidas possa haver certezas, que hoje, Deus, ninguém saia daqui da mesma forma que entrou. Quem chegou doente possa sair curado, quem chegou oprimido possa sair daqui liberto, quem chegou daqui desanimado possa ser animado. Como a Bíblia nos diz, todo aquele, Senhor, que andou a trabalhar, Senhor, com lágrimas, a semear com lágrimas, que hoje possa colher com alegria e com um sorriso nesta Páscoa que o Senhor Jesus tem para cada um de nós. Eu oro, Senhor, em nome de Santo Jesus, declarando a tua vida.